Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, Brasileirão chegando, a gente está acabando essa série de estaduais aí pelo Brasil e já vai começar a principal competição, né? A competição que vai definir o melhor clube do Brasil na temporada, que é o Brasileirão 2023. O que a gente pode aprender com o 22 para que 23 seja melhor para o seu clube? Né? Então vamos entender quais foram as demandas de jogo e quais foram os perfis das principais equipes que tiveram sucesso na competição. Primeira coisa a esclarecer antes da gente começar. Tá? Iago, o fato de ter sido desse jeito em 2022 quer dizer que vai ser em 2023 igual? Não. Isso quer dizer que a gente tem um ponto de partida. Tá? Então o que para um analista, para um treinador, o que esses dados vão dizer? Esses dados vão apresentar para você um ponto de partida de análise. Então, assim, você não começa no breu, você não começa sem enxergar nada na frente. Você começa tendo um norte. Observando esse norte, você vai tornando mais clara a sua visão, tornando mais visível o caminho ao longo do percurso que você vai fazer. Então, se a gente for observar os dados aí das 10 primeiras rodadas desse 23 agora que vai começar, a gente vai ver coisas diferentes desse. Mas os dados de 23 já vão servir mais do que esses. São mais próximos do que está acontecendo. Depois de um determinado tempo, os dados da 20ª rodada serão melhores que os dados da 10ª para observar o restante do campeonato. E assim por diante. Os dados da última rodada, da penúltima rodada, são os melhores possíveis. Porque a gente já tem quase toda a competição, faltam só 10 jogos. E aí fica mais fácil de tentar prever o que pode acontecer. Justamente porque nesse cenário que a gente está colocando, há um certo grau de explicação alto, mas depende, obviamente, desse contexto. Então, vamos colocar esses pontos de partida para que a gente tenha um norte para a competição, mas que não que a gente comece a cravar quem vai ser melhor ou pior, não é esse o ponto do vídeo, tá? É que a gente entenda o que é importante para a competição. E se a gente for analisar a competição do ano passado, a gente pode entender algumas coisas. O que foi determinante para o sucesso das equipes? Chutar certo e converter chute, total de chutes, em gols. Ah, Iago, isso parece muito óbvio para mim. Eu sei. Também me é óbvio e é óbvio para todo mundo. O grande detalhe é que essa obviedade não é fácil de ser realizada. Então, assim, por que os grandes jogadores, ou por que a gente observa, por exemplo, o Pedro e fica impressionado com o fato de ele ter uma média de um gol por jogo, né? Agora no Carioca, por exemplo, é justamente porque a gente fica impressionado com um jogador que consegue converter os chutes em gol, né? E não são todos, aliás, são poucos que fazem muito bem isso. Certo? Então, assim, a gente começar a observar essas coisas, pode parecer muito óbvio, mas a obviedade tem uma dificuldade na sua realização. Então, chutar bem a gol é difícil pra caramba, é muito difícil. Né? E isso é importante que a gente tenha em mente de que é uma dificuldade que se tem e é uma dificuldade que se tem que superar. Então, se a sua equipe estiver chutando muitas vezes, mas chutando errado, chutando para fora, o goleiro estiver pegando, a bola estiver no travessão, comece a desconfiar da tua equipe. Se a tua equipe chuta muitas vezes, mas chuta certo, ou seja, o goleiro sempre pega, desconfie da tua equipe também. Porque é sinal que ela está gerando situação de finalização, mas não no local adequado para finalizar, não com um jogador adequado para finalizar, não com uma probabilidade maior de sair o gol, de converter o chute para gol. Então, assim, são dois pontos que são dificílimos de produzir. A gente está falando de 10, 15, 20 chutes no jogo de uma equipe. Até menos por vezes ou até mais, mas muito pouco a mais em algumas outras vezes. Então percebam como cada um desses cenários são cenários diferentes. Cada um desses cenários são cenários que vão propiciar à tua equipe maior taxa de sucesso ou não, e você pode entender se a equipe está indo bem ou não por esses pontos. Tá? Por vezes a gente vai enganar, pô, minha equipe ficou muito na posse da bola, ela rodou, ela teve volume de, volume de jogo, ela atacou o último terço. Tá, mas ela finalizou? Não. Pô, nós temos um problema. Não, ela finalizou, mas foi tudo para fora. Temos outro problema. Não, ela finalizou, mas pô, tudo em cima do goleiro. O goleiro, sim, não teve quase trabalho nenhum. Ele só fez a defesa mais simples. Temos um problema. Tá? Então,
Percebam esses pontos aí. Outra coisa importante no Brasileirão. O goleiro, ou seja, a ação de intervenção do teu goleiro é importantíssima. Ah, por que ele é importantíssimo, Iago? Justamente porque ele vai fazer o caminho inverso. Se marcar gol é importante, evitar o gol de maneira direta também é. Tá? E no Brasileirão, onde você tem uma equipe, você tem um conjunto de equipes, pelo menos em 2022, que tiveram dificuldade de bloquear as ações, ou as ações foram para fora, ou os goleiros fizeram a defesa, em grande parte das vezes, você tem uma preponderância maior. Você tem uma preponderância maior, foda, né? Mas você tem uma taxa maior de importância desse goleiro nas suas intervenções. Para além disso, a gente ainda pode observar coisas menores em termos de importância, mas que também são importantes, como o caso do passe, manter a posse é legal, converter passe em chute é legal, certo? E você recuperar muito rápido, sem ter muito propósito, não é muito bom não, tá? É mais fácil você recuperar sabendo o que você vai fazer em posse da bola e conseguindo chegar lá, tá? Então assim, Iago, minha equipe vai ficar 70% do tempo com a posse da bola, isso é sinal que ela vai vencer? Não necessariamente. Pô, Iago, minha equipe não fica 30% do tempo com a posse da bola, é sinal que ela vai perder? Não necessariamente. O mais importante é que a tua estratégia gere a finalização e gere a transferência de chute para gol. Se a estratégia não estiver gerando isso, você tem um problema, tá? E aí a tua equipe tende a ir mal. Se o adversário estiver indo mal, tendemos a um 0-0 muito chato. Se o adversário estiver indo bem, aí você se preocupa bastante, porque a tendência é você acabar ficando chateado, porque a tua equipe perdeu no final da partida, tá? E o que esses dados mostram aqui, a gente já falou algumas vezes aqui, essa associação de 95%, ou seja, a gente está falando de algo muito confiável, com a variância de 90, quase 91, que também é muito confiável, ou seja, conforme o saldo, que é o que a gente está querendo observar e explicar, vai alterando, esses comportamentos também vão alterando, tá? Então isso é bem importante. E no ajustado 90.10, ou seja, a gente não está colocando nenhuma variável para dar uma roubada. Então, assim, a gente não está colocando 15 mil variáveis e aí o sistema arranja alguma pontuação, tá? A gente está colocando só as que importam mesmo e os valores são altos. Então, o que a gente tende a fazer no começo do Brasileirão, tá? E aí é o final desse vídeo para a gente poder caminhar também. O que eu quero fazer, né? Eu acho que vão ter dois momentos no Brasileirão. Um momento inicial será utilizar esses pesos do passado para as rodadas subsequentes. E a partir da quinta rodada, que a gente vai fazer alguma coisa do Brasileirão, que nem a gente faz das outras ligas, tá? A partir da quinta rodada você tem pelo menos ali, em tese, 2 jogos casa e 2 jogos fora, tá? Não é a melhor das amostras, mas é um começo e é para a gente mostrar essa dificuldade de acertar logo de cara e depois acertar mais à frente. E quando a gente tiver já um número legal de jogos, a gente faz a adaptação dos pesos e a partir da adaptação dos pesos a gente consegue aumentar o nível de acerto e demonstrar essa curva para vocês, tá? Ao longo desse caminho. Outra coisa que eu adoraria fazer, e eu não sei se eu vou conseguir, mas estou tentando pra caramba, tá? E ficarei careca muito por conta disso. Que é o seguinte, eu gostaria muito de conseguir mensurar o grau de contribuição do jogador. Eu estou tentando muito, tentando outras bases de dados além daquela que eu utilizo, que é a do WhoScore, e quem sabe as coisas caminhem. Se as coisas caminharem bem, no meio do campeonato deve ter uma atualização, tá? Imagino eu que lá para metade do campeonato, de fato, para a rodada 18, 19. Se não tiver, ou se eu não conseguir fazer, eu vou tentar o máximo possível aproximar disso, principalmente dos principais nomes, dos caras que jogaram mais, para a gente poder trazer um conteúdo diferenciado aqui para o canal também, tá? Então fiquem aí no aguardo e eu vou atualizando vocês ao longo dos vídeos sobre essas implementações, criações, sobre coisas diferentes que a gente vai poder trazer. Beleza? Então aguardo vocês nesse Brasileirão, que a gente vai fazer a cobertura aqui, que a gente vai errar bastante, depois a gente vai acertar bastante se está certo. E também aguardo vocês nessa reta final de campeonatos europeus também aqui no NS Futebol. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E se gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. Um grande abraço e até mais.